Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, estão animados, crianças? Muito bem, então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha. O nosso objetivo será fazer estimativa de duração de intervalos de tempo em horas, minutos e segundos. E para nós iniciar a nossa aula, vamos ver os materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje. Então, vai aí em casa pegar. Vocês vão precisar do lápis, da borracha, do caderno, de uma tesoura e dos relógios impressos que foi nas atividades junto com a tarefinha para vocês, certo? Não se preocupem, a professora já vai mostrar para vocês quais serão os relógios, certo, crianças? Não se preocupem. Então, para nós iniciar, crianças, vocês lembram da história de hora em hora que a professora Ellen veio contar aqui para vocês? Lembram que a professora mostrou para vocês o relógio? Lembram disso? Muito bem! Então, para a aula de hoje, nós vamos relembrar, certo, crianças? Muito bem! Então, na história de hora em hora, vocês lembram que o Marcelo era um menino muito curioso? Isso! E ele queria saber o que era ver as horas. Lembram disso, crianças? Ah, mas não é ver as horas, não é mesmo? É ver as horas. Isso mesmo. E a mãe do Marcelo contou para ele como o tempo passa. Lembram disso? E aí em casa, vocês lembram, crianças, o que vocês conseguem fazer em 1 segundo? Lembram que a mãe do Marcelo falou? Isso mesmo, piscar os olhos. Ótimo, crianças! E vocês lembram o que a mãe do Marcelo falou que dá para fazer em 1 minuto? Lavar as mãos? Muito bem, que é muito importante agora, não é mesmo? Isso mesmo. Também dá para nós fazer mais o quê? Piscar os olhos 60 vezes? Isso mesmo. Alguém aí em casa tentou fazer isso? Ah, não sei, mas vocês podem tentar, certo, crianças? E vocês lembram o que a mãe de Marcelo conseguia fazer em 1 hora? Fazer o almoço. Em um intervalo de tempo de 1 hora, a mãe do Marcelo fazia o almoço. Muito bem, crianças. Olha só quantas coisas legais nós aprendemos, não é mesmo? Então agora vamos relembrar junto com a professora? Podem olhar aí na telinha de vocês, crianças. Então vamos relembrar. Pensem junto com a professora e respondam aí em casa, certo? O tempo que você leva para tomar um banho. Você leva horas, minutos ou segundos? Respondam aí em casa. Vocês disseram minutos? Muito bem, isso mesmo! E agora, crianças, o tempo que você leva para ligar a televisão, para pegar o controle e ligar a televisão. Será que você demora horas, minutos ou segundos? Se você falou segundos, parabéns, isso mesmo, ótimo! E o tempo que você passa na escola em dias normais de aula? Você passa horas, minutos ou segundos na escola em dias normais de aula? O quê? Horas? Muito bem, crianças, que legal! Ótimo, como vocês são espertos, olha só, esses são alguns intervalos de tempo, não é mesmo? Então vamos ver aqui com a professora agora o relógio, vamos relembrar algumas coisinhas com a professora? Então olhem aqui junto com a professora na bancada, crianças.
Muito bem, então esse daqui é o nosso relógio. Vocês lembram, crianças, qual é o ponteiro que aponta os segundos? Isso mesmo, é esse ponteiro aqui. Ele roda muito rápido aqui no nosso relógio, certo? Mas não são todos os relógios que possuem esse ponteiro, tudo bem? E o ponteiro que mostram os minutos, crianças, vocês lembram qual era? Isso mesmo, é o ponteiro maior, é esse daqui, crianças. Olhem só, na aula que a professora trabalhou com vocês o relógio, a professora mostrou que o relógio ele é todo riscadinho, estão vendo? Isso mesmo, aqui no nosso relógio nós temos 60 risquinhos, porque o ponteiro maior ele leva 60 minutos para fazer 1 hora. Viram só que legal? Muito bem, crianças, e olha só que legal. Olhem esses números que estão aqui. Aqui, o ponteiro maior, ele aponta as horas exatas, certo? Então, quando ele vai do 12 até o 1, ele anda 5 risquinhos, ou seja, 5 minutos. Olha só que legal, nós contamos as horas, os minutos aqui no nosso relógio de 5 em 5. É bem facinho de lembrar pensando na tabuada do 5. Então vejam, o nosso ponteiro das horas está apontando para o 12. Então eu posso falar que são 12 horas ou meio-dia. Se ele estiver apontando aqui para o 1, eu posso falar que é meio-dia e 5. Olha só, do 1 ao 2 eu tenho mais 5 risquinhos. Então vejam, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu colocar o meu ponteiro dos minutos aqui, eu posso falar que são meio-dia e 10. Muito bem. E assim por diante. Vejam, o 3 são 15 minutos, o 4 são 20, o 5, 25. Olha só, o 6 vale 30 minutos. Viram só? O 7 são 35 minutos, o 8, 40 minutos, o 9, 45 minutos, o 10, 50 minutos, o 11, 55 minutos. E quando o meu ponteiro rodou o meu relógio inteiro e volta aqui, ele completou 60 minutos. Então, ele inicia tudo de novo, certo, crianças? Muito bem. Olha só que legal. E vocês sabem, crianças, que o nosso dia, ele tem quantas horas, vocês lembram? Isso mesmo, 24 horas. Então, vejam só. Quando o ponteiro à noite marca 12, aqui no 12, eu posso falar que são 0 horas, certo? E ele vai rodar e vai passar, certo? Então, eu vou falar que são 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6, até chegar 12 horas, que já passou meio-dia, certo? E quando o meu ponteiro, o meu ponteiro dos minutos roda o relógio inteiro depois do meio-dia e o meu ponteiro das horas aponta aqui no 1, eu posso falar que são 13 horas. Porque, olha, se aqui já se passou 12 horas do meu dia, 12 horas mais 1 hora são 13 horas. Eu posso falar aqui no 2 que são 14 horas, no 3 que são 15 horas, no 4 que são 16 horas, no 5, 17 horas, no 6, 18 horas, no 7, 19 horas, no 8, 20 horas, no 9, 21 horas, no 10, 22 horas, no 11, 23 horas. E aqui, quando ele rodou o relógio inteiro, o dia inteiro, e chegou aqui novamente, se passaram 24 horas. Então, nós começamos a contar tudo novamente.
Olha só quantas coisas legais. Então, a professora vai marcar um horário aqui. Vamos ver se vocês acertam? Vejam só. Vamos colocar aqui e vou colocar o meu ponteiro dos minutos aqui. Olha só, crianças. E aí, vocês sabem dizer para a professora que horas são agora? Vejam, esse é o ponteiro das horas e esse é o ponteiro dos minutos. Falem aí em casa para a professora. Você falou 2 horas e 25 minutos? Parabéns, isso mesmo. Mas se for depois do meio-dia, eu posso falar que são 2 horas da tarde e 25 minutos ou 14 horas e 25 minutos. Muito bem, crianças. Ótimo. Então, já relembramos aqui o nosso relógio. Então, agora, olhem aí na telinha de vocês. Podem olhar aí, crianças. A primeira situação que a professora trouxe para vocês. Então, vamos ler junto com a professora? Ótimo. Então, vamos lá. Na rodoviária, um ônibus sai de hora em hora. Seu último ônibus saiu às 10 horas. Em que horas sairá o próximo ônibus? Então, venham aqui com a professora, crianças, e vamos olhar o relógio aqui junto com a professora agora. Então, vejam lá. Que horas que o último ônibus saiu, crianças? Às 10 horas. E o que ele falou para nós? Que os ônibus saem de hora em hora. Muito bem. E se os ônibus saem de hora em hora, o meu ponteiro dos minutos, ele vai ter que dar uma volta inteira no relógio e completar 60 minutos, não é mesmo? Vamos ver que horas será depois que o meu ponteiro dos minutos dar a volta inteira? Vamos lá então. Olha lá, porque vocês lembram, crianças, que 60 minutos fazem 1 hora. Muito bem, olha o nosso ponteiro das horas se mexendo. Olha lá, então, passou 60 minutos, ou seja, passou 1 hora. Se o último ônibus saiu às 10 horas, o próximo ônibus sairá às 11 horas. Muito bem, crianças. Ótimo! Muito bem, muito fácil isso, não é mesmo? Muito bem, então agora podem olhar novamente aí na telinha com a professora. Olhem lá. Então, toda pergunta tem uma resposta, não é mesmo? Então, vejam lá. Em que horas sairá o próximo ônibus? O próximo ônibus sairá às 11 horas. Muito bem. Então, agora vamos ver a próxima situação. Vamos ler junto com a professora, crianças. Fernanda quer brincar com suas amigas, mas antes deverá realizar algumas tarefas. Observe as tarefas que ela irá realizar e quanto tempo irá levar para cumprir cada uma delas. Muito bem. Então, ela precisa arrumar seu quarto e ela vai demorar 30 minutos. Depois, ela vai lanchar e vai demorar 15 minutos. Em seguida, irá lavar e secar a louça do lanche. E isso levará mais 15 minutos. Então, vejam lá. A Fernanda irá iniciar suas tarefas às 16 horas. Vamos marcar junto com a professora os horários? Mas antes, observem aí, crianças. Aí, junto com as tarefinhas de casa que vocês receberam, vocês também receberam alguns relógios, lembram disso? Isso mesmo. Então, vocês receberam esses reloginhos e agora nós vamos utilizar esses relógios para essa atividade, certo? Então, o reloginho que está escrito lá, atividade 1, tarefas de Fernanda. Podem pegar aí em casa, a professora vai dar um tempinho para que vocês peguem o reloginho, olhem bem. Não se preocupem em recortar, crianças, certo?
Depois que nós completarmos o relógio, a professora explica para vocês, ok? Muito bem. Já encontraram o reloginho, crianças? Sim? Ótimo! Muito bem, então agora vocês podem vir aqui com a professora na bancada, que a professora também trouxe essa atividade para vocês, certo? E nós vamos completar juntos a nossa atividade. Ok, então podem olhar aqui na bancada junto com a professora. Muito bem, crianças, então vocês conseguiram encontrar aí em casa essa atividade, ok? E aqui nós temos aqui as tarefas de Fernanda, o início das atividades, arrumar o quarto, lanchar e lavar e secar a louça. Então vejam aqui, a professora trouxe algumas plaquinhas com o tempo que ela vai levar para fazer cada atividade. Então, para arrumar o quarto, ela vai levar 30 minutos. Para lanchar, ela vai levar 15 minutos. E para lavar e secar a louça, mais 15 minutos, certo? Não se preocupem, olha só, vocês têm aí em casa para vocês fazerem junto com a professora, certo, crianças? Muito bem. E vocês lembram, crianças, que horas que a Fernanda iniciou as suas atividades? Opa, caiu aqui, não tem problema. Às 16 horas. Então, vejam só, a professora vai mostrar aqui para vocês antes no relógio. Então, ela iniciou suas atividades às 16 horas. Então, isso quer dizer que passou do meio-dia, é à tarde. Então, vejam, eu tenho aqui 13, 14, 15, 16. Então, que horas que vai ser 16 horas? 4 horas da tarde, muito bem. Então, vejam, o meu ponteiro das horas estará marcando para o 4 e o meu ponteiro dos minutos no 12, porque é uma hora exata. Ótimo! Então, sabendo disso, vamos marcar aqui com a professora o início das atividades. Então, vejam, crianças, aqui como a professora vai fazer. A professora vai colocar o ponteiro aqui das horas apontando aqui no 4. Então, o ponteiro das horas é um ponteiro menor, certo? E o ponteiro dos minutos aqui exatamente no 12. Muito bem, olha só, a professora está fazendo aqui com canetinha, mas aí em casa vocês podem fazer com o lápis, certo? Muito bem, já conseguiram marcar junto com a professora? Vejam que o da professora não ficou tão retinho, não precisa, né? Crianças, façam aí do jeitinho de vocês, ok? Muito bem, então se ela começou o início das suas atividades às 4 horas, às 16 horas, e ela demorou 30 minutos, um intervalo de tempo de 30 minutos para arrumar o seu quarto. Que horas será que quando ela terminar de arrumar o quarto? Vamos ver aqui junto com a professora no relógio? Muito bem, então vejam, crianças, ela iniciou as suas atividades aqui. Para arrumar o quarto, ela demorou 30 minutos. Então, vejam, ela demorou exatamente 30 minutos. Então, eu vou iniciar aqui o meu ponteiro dos minutos, ele vai contar 30 minutos ou meia hora, porque 30 minutos é a metade de 60 minutos. Então, vejam lá. Vamos contar junto com a professora? 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Muito bem. Então, olha só, que horas ela terminou de arrumar o seu quarto? Falem aí em casa para a professora. Isso mesmo, ela terminou de arrumar 16h30 ou 16 ou 4 horas e 30 minutos. Muito bem, crianças. Então, vamos marcar aqui junto com a professora novamente? Muito bem. Olhem aqui, isso mesmo. Então, o ponteiro das horas vão estar marcado aqui. Estará apontando aqui no 4, certo? Muito bem. E o ponteiro dos minutos
se passou 30 minutos. Então, nós vimos que ele vai apontar lá no 6. Ótimo, marcamos já. Então, ela terminou de arrumar seu quarto às 4 horas e 30 minutos, ou 16 horas e 30 minutos. Muito bem. Ela terminou aqui de arrumar seu quarto. E ela iniciou o seu lanche, começou a lanchar às 16h30, certo, crianças? E levou 15 minutos para terminar o seu lanche. Então, vamos ver aqui com a professora no relógio novamente? Isso mesmo, então vejam aqui. Então, ela terminou de arrumar seu quarto aqui. E ela demorou mais 15 minutos para lanchar. Então, ela iniciou o seu lanche aqui e demorou 15 minutos. Vamos contar 15 minutos com a professora aqui no relógio? Então, vejam aqui. 5, 10, 15. Muito bem, crianças. Então, vejam lá, que horas ela terminou de lanchar? Será que vocês sabem que horas são agora? Isso mesmo, 16 horas e 45 minutos. Isso mesmo, crianças. Então, vamos marcar com a professora novamente aqui no relógio? Ótimo, então o meu ponteiro das horas agora ele estará um pouquinho para lá do 4. Ótimo. E vai estar marcando aqui o meu ponteiro dos minutos, aqui no 9. Muito bem, crianças. Ótimo, então ela terminou de lanchar às 16h45. Muito bem. E aí, ela começou a lavar a sua louça e secar, certo? E ela demorou mais 15 minutos. Se ela começou às 16h45, que horas ela terminou de fazer a sua atividade? Vamos ver junto com a professora aqui no relógio? Olhem só, crianças, ela terminou de lanchar aqui. E agora, para lavar e secar a louça, ela vai demorar mais 15 minutos. Então, vamos contar mais 15 minutos junto com a professora? Vejam lá. Do 9 até o 10, 5, 10, 15 minutos. Ótimo! Opa, um pouquinho mais para cá, certo? Ótimo, crianças! Olha lá, o ponteiro da prof não obedeceu muito bem, mas ela terminou de fazer as suas atividades às 17 horas. Muito bem! Então, vamos marcar aqui junto com a professora? Ótimo! Então, vejam aqui. Então, crianças, ela começou a lavar e secar a louça às 16h45 e ela terminou de fazer as suas atividades às 17 horas. Então, vejam aqui, o meu ponteiro das horas agora vai apontar para o 5. Muito bem. E o meu ponteiro dos minutos vai apontar para o 12. Ótimo! Muito bem, crianças. Olha só, terminamos de completar o nosso relógio. Então, respondam aí para a professora. Que horas ela terminou de fazer todas as suas tarefas? Às 5 horas da tarde ou 17 horas. Então, agora, crianças, vocês podem pegar a tesourinha de vocês agora ou depois. Vejam só, aqui tem um pontilhado, não tem? Isso mesmo. Então, vocês irão recortar aqui na partinha pontilhada. Vocês podem começar agora ou podem recortar depois. Não se preocupem, a professora só vai mostrar para vocês aonde vocês precisam recortar. Exatamente aqui no pontilhado. A minha atividade está maior aqui para que vocês consigam observar melhor, certo? A de vocês cabem bem certinho no caderno. E agora vocês podem pegar aí em casa o caderninho de vocês. Tudo bem? Então, podem pegar aí o caderninho de vocês que a professora vai mostrar a primeira atividade. Podem olhar aí na telinha de vocês, crianças. Então, vejam, agora vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão escrever a data, vão pular uma linha da atividade anterior, vão escrever uma data,
Vejam, a professora deixou ali coloridinho espaço para colar o relógio. Então, vocês acabaram de fazer o relógio junto com a professora. Não precisa, crianças, recortar agora. Quem já recortou pode colar. Então, escreve a data e cola o reloginho. Quem ainda não recortou, não tem problema. Pode colar depois, pode recortar e colar depois. Deixa o espaço aí entre a data e o número 1 para vocês colarem o relógio, certo? E podem iniciar então, crianças. Vocês vão responder as duas perguntinhas. Vão copiar número 1, vão responder, e vão copiar o número 2 e vão responder. Então, vejam lá. Fernanda poderá sair para brincar às... Que horas que ela vai poder sair para brincar, crianças? Então, vocês vão responder aí para a professora. E número 2, Fernanda demorou quanto tempo para cumprir todas as suas tarefas? Então, vocês vão olhar aí no reloginho de vocês e vão ver o início que ela iniciou as suas tarefas e quando ela terminou, o horário que ela terminou de fazer suas tarefas, e vão ver qual foi o intervalo de tempo que ela demorou para realizar todas as suas tarefas, certo? A partir de agora, vocês terão, crianças, 5 minutinhos, certo? Então, podem começar.
bem, crianças? Conseguiram realizar a atividade? Ótimo, então vamos ver a correção junto com a professora? Olhem aí na telinha. Isso mesmo, então, se vocês já completaram aí em casa, a professora vai corrigir com vocês. Então, Fernanda poderá sair para brincar às 5 horas. Quem colocou 5 horas? Ou ainda, crianças, se você colocou 17 horas, também está correto. Muito bem! E número 2, Fernanda demorou para cumprir todo... Fernanda demorou... Quanto tempo vocês colocaram? 1 hora? Isso mesmo! Parabéns, crianças! Então, Fernanda demorou 1 hora para cumprir todas as suas tarefas. Ótimo, crianças! Vocês responderam isso aí em casa? Parabéns! Olha lá, a professora ficou muito contente com vocês. Mas quem não fez essas respostas não tem problema, que o importante mesmo é tentar, se esforçar e aprender, não é mesmo? Muito bem, crianças. Então, podem olhar aí novamente na telinha de vocês. Agora, vocês vão precisar do outro relógio que vocês também receberam aí. É o reloginho que está embaixo, ali onde está escrito Atividade 2, relógios para a solução de problema de Igor. Certo, crianças? Então, vejam lá, eu tenho o horário atual e o início da reunião. Então, olha só, é esse reloginho que vocês vão precisar agora. Então, vamos ver com a professora. Igor tem uma reunião muito importante em 1 hora. Se agora são 9 horas, que horas iniciará a reunião de Igor? Então, crianças, peguem o reloginho. No primeiro reloginho de vocês, vocês vão marcar o horário atual. Então, se agora são 9 horas, então que horas é agora? Qual é o horário atual? Isso mesmo, 9 horas. Podem olhar aqui na bancada com a professora, crianças, que a professora vai mostrar para vocês. Eu tenho o reloginho aqui também, para vocês verem. Isso mesmo. Então, vejam só. Se agora são 9 horas, então nesse relógio aqui vocês vão marcar o horário atual. Se agora são 9 horas, então vocês vão marcar esse horário aqui. E aqui o início da reunião do Igor. Então, a reunião de Igor vai iniciar em 1 hora. Então, que horas será aqui? Então, podem começar, crianças. Podem pular uma linha da atividade anterior, podem olhar lá no slide novamente. Isso mesmo, pode olhar no slide novamente, pula uma linha da atividade anterior e agora vocês vão registrar o número 2 aí no caderninho de vocês. Certo? Então, essa é outra atividade. Então, vejam lá. Copiem, daí façam no reloginho de vocês. Quem quiser já recortar e colar ali, então a professora já colocou. Vocês vão copiar o número 2 e daí tem ali deixar o espacinho para colar o relógio que vocês vão fazer agora, certo? Então, a partir de agora, vocês terão 5 minutinhos, crianças. Tudo bem? Podem começar.
aí, crianças? Conseguiram? Ah, que bom! Então venham aqui junto com a professora aqui na bancada para nós completar o nosso relógio. Podem olhar lá junto com a professora, crianças. Isso mesmo, então vocês acabaram de ver aí, Igor tem uma reunião muito importante em 1 hora. Se agora são 9 horas, que horas iniciará a reunião de Igor? Vamos completar o relógio com a professora aqui? Muito bem, então o nosso horário atual é 9 horas. Então o meu ponteiro das horas vai estar aqui apontando para 9. E o meu ponteiro dos minutos estará apontando aqui no 12. Ótimo! Se ele tem uma reunião em 1 hora, que horas iniciará a reunião do Igor? Que horas vocês colocaram aí, crianças? 10 horas? Muito bem! Isso mesmo, crianças! Olha lá, então, o meu ponteiro das horas estará apontando para o 10 e o meu ponteiro dos minutos estará apontando para o 12. Ótimo, crianças! Muito bem, então, vocês terminaram de fazer essa atividade, vocês vão recortar aqui no pontilhado novamente e vão colar aí no caderninho de vocês. Certo, crianças? Muito bem, então podem olhar lá no slide rapidinho junto com a professora. Então, a nossa probleminha tinha uma pergunta, então vamos registrar a nossa resposta. A reunião de Igor iniciará às 10 horas. Muito bem! Então, vocês são nota 10. Estou orgulhosa de vocês, crianças. Então, vamos fazer rapidinho aqui junto com a professora. Não precisa copiar agora, certo, crianças? Vocês só vão responder junto com a professora. O tempo que vocês levam para dar um pulo? 2 minutos, 2 segundos ou 2 horas? 2 segundos, muito bem! Agora, o tempo que vocês levam para tomar um banho? Vocês levam aproximadamente 10 minutos, 10 segundos ou 10 horas? Isso mesmo, crianças, 10 minutos. E o tempo que alguém responsável por vocês demora para preparar o almoço? 1 minuto, 1 segundo ou 1 hora aproximadamente? Isso mesmo, 1 hora. Vocês são os melhores. Estou muito orgulhosa de vocês, crianças. Então, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Nós analisamos diferentes situações e estimamos a duração do intervalo de tempo de cada situação em horas, minutos e segundos. Então, será que cumprimos com o nosso objetivo, que era fazer estimativa de duração de intervalo de tempo em horas, minutos e segundos? Sim, nosso objetivo foi cumprido com sucesso. Então, vejam aí, crianças, a tarefinha de casa para vocês. Então, na primeira atividade, vocês vão estimar aí a duração de tempo que vocês gastam para fazer a tarefa, almoçar e dormir. Em seguida, vocês vão responder aí esse probleminha que a professora colocou aí para vocês, certo? Vão ler, vão interpretar, vão marcar aí no relógio o horário que está ali, o horário atual, que é às 8 horas, e vão marcar no relógio ao lado que horas que o João vai precisar para tomar água, certo, crianças? Então, vejam lá, o João precisa tomar água de 2 em 2 horas. Se ele tomou água às 8 horas, então no primeiro relógio vocês marcam lá 8 horas e no segundo relógio que horas serão depois que passar o intervalo de tempo de 2 horas. E em seguida vão registrar a resposta de vocês. Muito bem, crianças. Então, a nossa aula ela está chegando ao fim. Então, a professora vai ficando por aqui, mas logo, logo nós estaremos juntos novamente, tudo bem? Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima aula. Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte, tão esperada, não é mesmo? A gente fica aqui, ó, só esperando para reencontrar vocês na semana seguinte. E hoje nós vamos rever algo sobre a aula passada. Quem aí lembra o que nós fizemos na aula passada?
Tan, 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 tan. Isso mesmo, falamos sobre uma arte maravilhosa e muito expressiva, que é a linguagem da dança, do movimento. E eu quero saber, vocês dançaram em casa? Espero que sim, que essa história de ficar só em casa por causa da pandemia, a gente acaba ficando lá só na frente da televisão, só comendo, mexendo no celular, né? Então o negócio é movimentar-se, já que não dá para ir brincar na rua, começa a dançar dentro de casa. Vamos ver o que a gente viu? Olha lá, primeiro momento, para a aula de hoje, vocês vão separar alguns materiais aí que eu sei que vocês já têm na mão, né? Caderno, lápis e a borracha. E também vamos precisar, que não está ali na tela, que vocês tenham algumas colheres. Ou colher de pau, se não tiver pode ser colher da cozinha mesmo, certo? 2 colheres. Se não tem 2 colheres, pega uma só. Não tem problema, nós vamos improvisar com isso mesmo, certo? Então, deixa o seu material separado aí e nós já vamos iniciar a nossa aula. Tantararam, vamos lá? Os objetivos da aula, então, é relembrar o que é dança, compreender a dança como manifestação artística cultural que está presente em diferentes culturas, utilizar elementos constitutivos da música através de movimentos corporais, realizar movimentos improvisados inseridos em danças coletivas ou individuais. Muito bem, parece difícil, mas vocês sabem, ao longo da aula a gente vai vendo tudo isso, né? E olha aí que imagem bacana que apareceu. Vocês lembram da onde começou a dança? Isso mesmo, olha aí, ó. Ela é uma das linguagens artísticas mais antigas e mais expressivas da história da humanidade. Olha os homens das cavernas aí dançando, homens e mulheres, já pensou que festa? Né? Uma imagem bem divertida que a professora trouxe aí, ó. Então, para lembrar que a dança, ela com o passar do tempo, ela evoluiu. Nós sabemos que ela veio lá da Idade Média, já se dançava, e a gente só sabe isso mesmo por causa das pinturas rupestres. Não tinha como gravar música naquela época. Mas através das imagens, das pinturas que o homem das cavernas deixou registrado, percebe-se que realmente as pessoas dançavam. Então, olha a evolução aí. Depois, com o passar do tempo, lá na Idade Antiga, na Roma, na Grécia, no Egito, nós também sabemos que as pessoas dançavam por causa de imagens que foram deixadas, né? Aqui a gente está vendo uma pintura de 2 egípcias dançando, certo? Então a gente sabe que tinha dança naquela época. Vamos para a próxima? Aqui nós temos uma dança lá na antiga Grécia, na Roma, né? As pessoas também já dançavam de um jeito diferente, com roupas diferentes, porque era uma outra civilização. Evoluindo mais um pouco, nós chegamos lá na Idade Média. Lembra que eu falei da Idade Média? Que naquela época a igreja não aceitava que as pessoas dançassem, era feio dançar, né? Então a igreja não queria saber. Mesmo assim, fora, as pessoas dançavam e se divertiam, mas que não era visto com bons olhos pela Igreja Católica. Muito bem, a professora se perdeu. Aí vamos lá para o Renascimento, aí sim. O renascer das artes, né? Não só da dança, mas da pintura, da música, foi toda uma evolução. E aqui a gente também tem uma imagem para mostrar que as pessoas dançavam sim, porque nesse período houve um desenvolvimento muito grande das artes, né? Foi aí que começaram os registros musicais e que a música também evoluiu e que as danças também se modificaram, certo? E que as pessoas dançavam, lembra que eu falei nos palácios, né? Os reis davam aquelas grandes festas e as pessoas dançavam já em duplas, né? As mulheres com aqueles vestidos maravilhosos e os passos eram coreografados, já não se dançava de qualquer jeito, cada um por si, não. Existiam movimentos que eram estabelecidos antes, que as pessoas já sabiam dançar, certo? Então, aqui no Renascimento. E aí nós chegamos aqui no nosso tempo, na Idade Moderna, quando começou a surgir os primeiros balés, né? As pessoas dançavam de um jeito bem diferente. Usava-se aquela sapatilha dura, de ponta, os movimentos eram assim, muito exagerados. Então, a dança moderna e contemporânea, ela tem um diferencial das outras épocas, né? Olha esse pessoal aqui dançando uns passos muito estranhos, muito esquisitos, mas se
se dança com música, com ritmo, e os passos são coreografados e muitas vezes improvisados. Então, essa é a dança moderna e contemporânea. E o que acontece nessa dança? Será que a gente só pode dançar lá no salão de festas? Ou será que a gente pode dançar em outros lugares? O que vocês acham? Aqui nós temos duas imagens, né? Uma família dançando em casa, as crianças dançando na escola. Olha que legal! Isso que é o bacana da dança nos dias de hoje, na dança contemporânea, né? Nós não precisamos dançar só lá no salão de baile ou só num teatro. A gente pode dançar onde a gente tiver vontade, não é mesmo? Principalmente em casa. Ó, vocês agora que não podem sair, podem dançar em casa. E na dança contemporânea, existem muitas companhias de dança, que a gente chama, que eles às vezes gostam de fazer umas interferências assim meio loucas, né? Resolve dançar numa árvore, resolve dançar lá no parque. Então não existe um lugar certo para dançar. O que a gente precisa é a vontade de dançar, com movimentos coreografados ou improvisados, aqueles que a gente inventa na hora, certo? Olha lá as crianças dançando. O que será? E agora eu pergunto, você gosta de dançar? É muito comum que as pessoas respondam assim, ai, eu não gosto de dançar, ai, eu acho chato. Mas é que às vezes a pessoa acha que ela não sabe dançar, porque ela pensa que ela tem que dançar determinadas coreografias, ou tem que saber dançar o balé, ou tem que saber dançar o tango, né, a dança de rua. Não, dançar faz parte do corpo humano, faz parte do movimento do nosso corpo. Então, a gente precisa aprender a se movimentar de alguma maneira. Então, todo mundo pode dançar. Você não precisa se preocupar com movimentos coreografados, certo? Muito bem. E aqui a gente vê várias pessoas dançando, crianças dançando, e vocês estão vendo ali no primeiro desenho, né? Aparece um corpo humano com umas partes meio avermelhadas. O que será que essas imagens estão trazendo para a gente? Estão nos dizendo que para dançar, a gente precisa conhecer algumas coisas. E o que a gente precisa conhecer? O nosso corpo, em primeiro lugar, as articulações, que partes do meu corpo que eu posso mexer, mas que eu não me machuque, né? Não posso sair por aí me mexendo de qualquer jeito e acabar me machucando. Então, para isso, a gente precisa conhecer as articulações do nosso corpo, sempre fazer um aquecimento, né? O atleta não faz um aquecimento antes de entrar no jogo? Faz, para quê? Para não se machucar. Então, para dançar, a gente também precisa fazer algum aquecimento para não acabar se machucando. E aí nós podemos fazer movimentos coreografados, que são aqueles que a gente tem que dançar todo mundo igual, que já tem assim um esquema do que eu vou dançar. Ou movimentos livres, que a gente põe uma música lá e começa a dançar rapidinho, do jeito que quiser. Então vamos lá. Estão dispostos a dançar comigo? Primeira coisa, nós vamos fazer um aquecimento aqui. E esse aquecimento a gente já vai conhecendo as nossas articulações. Que partes do meu corpo eu posso movimentar? Então vamos lá. Nós vamos iniciar pela cabeça. Ó. Puxa a cabeça para o lado, porque o seu pescoço ele tem essa extensão aqui. Ó. Você pode puxar para a direita, dar uma seguradinha lá. Pega para o outro lado e puxa para a esquerda. Nós podemos movimentar a nossa cabeça, o pescoço, olhando para o alto. Se doer, pode voltar. Aí nós podemos olhar para baixo. E depois disso a gente dá uma girada no pescoço. Olha só, o pescoço pode girar de um lado para o outro, mas bem devagar para não machucar. Mais uma vez. Isso. O que mais que a gente pode mexer? O que nós temos aqui? Os ombros. Como eu posso mexer o ombro? Posso erguer, posso abaixar, e posso também girar para trás. Olha lá. Gira bem devagar. Tudo bem. Uma girada para frente. Mais uma. Sobe um ombro, sobe o outro. Desceu, desceu, os dois. Isso. Qual
outra parte do meu corpo que eu posso mexer? Olha aqui, ó. Olha o cotovelo, né? Olha o movimento que a gente tem aqui, certo? Posso mexer esse lado também. Dá uma mexidinha aí, mexe os dois, né? Olha aí. Olha quanto movimento que a gente pode fazer, né? Certo? E aí nós vamos lá para os punhos, né? Tem gente que fala pulso, mas são os punhos. Como que eu posso mexer? Para cima, para baixo, certo? Posso girar para um lado, posso girar para o outro. E até os meus dedos, nossos dedos, têm pequenas articulações que também podem ser movimentados, né? Precisam, na verdade, para a gente poder exercitar, certo? Então, olha lá, vamos dar uma aquecida nesses dedinhos aí, certo? Muito bem. E agora, vamos descer para a cintura? Aqui na cintura a gente também pode fazer movimentos. Olha lá, eu posso ir para frente, eu posso um pouco para trás, não muito, porque aí machuca. Eu posso ir para o lado, posso ir para o outro lado. E também posso dar uma giradinha. Olha só, não tem nada de errado a gente fazer isso, viu, meninos? Porque são articulações que a gente precisa movimentar. Você não vai chegar numa idade lá, vai estar assim, ó, bem com dor, né? Porque não quis, achou que era feio mexer a cintura. Mas aqui a gente tem articulações bem importantes, certo? Muito bem. Descendo, nós temos aqui o movimento da perna, que também pode fazer, ó. Vira para cá, vira para dentro, certo? Vai lá. E essa é uma parte, quando a gente está dançando, pode machucar facilmente. Então, movimenta devagar, certo? Muito bem. O que vem depois? Quem dançou desengonçado a semana passada, lembra? Né? Nós movimentamos o joelho. Como que eu posso mexer o joelho? Posso dobrar o joelho para trás? Não posso, né? Então, é preciso ter esse cuidado também. E agora vamos lá para os pés. Como que eu posso movimentar o meu pé? Para cima, para baixo, né? Posso girar para fora. Mais uma vez, para o outro lado. O outro pé, para baixo, para cima, mais uma vez. E agora dá uma giradinha. Para um lado e agora para o outro lado. Muito bem, estamos aquecidos? Mais ou menos? O que será que a gente vai fazer agora? Esse foi só o aquecimento. Fizemos, olha aí os esqueletinhos aí, não é mesmo? Trabalhamos todas essas articulações através do nosso aquecimento. E agora nós vamos fazer essa atividade com os objetos. Para dançar, a gente pode movimentar o corpo, mas pode também dançar com objetos. Quando a gente está começando a dançar, que às vezes fica meio envergonhado, é bem bacana você pegar um objeto que aí você se sente mais seguro para fazer os movimentos, certo? Então, no caso, eu vou pegar as colheres. Você pega aí, se não tiver, pega só uma, pega uma pazinha, qualquer coisa que seja parecida com as colheres, certo? Quando a gente dança, existem movimentos que eu posso fazer na parte, no nível mais acima, né? Que eu trabalho toda essa parte do meu corpo. Existem movimentos que eu posso fazer aqui no meio e existem aqueles movimentos que a gente pode fazer no chão, certo? Então, nessa dança que nós vamos praticar agora, nós vamos usar somente a parte, o nível de cima, certo? Braços, aqui a cintura, cabeça, cotovelo, tá? E principalmente as colheres. O que vocês vão fazer? Quando vocês fazem o movimento, procure observar aonde vocês levam a colher, né? Acompanha para cá, acompanha para lá, certo? Vai ser uma música assim muito calma, muito tranquila. Ai, professora, mas nós não vamos conseguir te acompanhar. Não precisarão acompanhar a professora, sabe por quê? Porque serão movimentos improvisados, ou seja, eu não vou ensinar vocês, mexe o braço para a direita uma vez, mexe duas, mexe três. Não, nada de ficar mexendo aí, né? De acordo com a professora, vocês vão criar o movimento de vocês, conforme a música. Então, pode olhar para a professora? Claro que pode, mas eu quero que vocês deixem fluir os movimentos, escutem a música e fiquem preocupados com o seu movimento, com mais ninguém.
Então olha se você está tranquilo aí na sala, se não está tudo muito apertado, perto da televisão, se tiver uma mesinha, tira lá para dar um espaço, certo? E aí, nós vamos movimentar as colheres. Vamos lá? Muito bem! Que atividade bacana, hein? Ai, eu curti muito. Viajei aqui com as minhas colheres. E você aí, gostou de fazer sua atividade? Com certeza sim. E você pode fazer isso com qualquer objeto, com qualquer música, certo? E o que nós fizemos foi dançar, então, livremente, né? Improvisamos aqui. A professora não pensou nisso aqui antes. Eu coloquei a música e simplesmente fui inventando aqui na hora. Isso se chama improvisação. Tá? Nós fizemos um movimento improvisado e não coreografado, certo? Vamos ver? Agora nós temos aquela atividade que vocês vão pegar o caderno de vocês, certo? Não precisa copiar o enunciado, coloca lá número 1, atividade 3, exercício 1, certo? E aí vocês vão responder lá. Copie e pinte a alternativa que demonstra qual tipo de dança nós praticamos nesse exercício. Então diz lá, dança com movimentos improvisados ou danças com movimentos coreografados. Você tem um minutinho para escrever aí se é uma dança com movimentos improvisados ou coreografados. 1 minuto, gente, tá bem fácil. Então, pessoal, fizeram a resposta correta? Quem colocou dança com movimentos improvisados
Acertou, né? A gente pensou ali na hora como fazer os movimentos. Vamos para outra atividade? Ah, essa é muito divertida, né? Um caça-palavras. O que vocês vão procurar nesse caça-palavras? Vocês vão procurar tipos de danças que nós aprendemos na nossa aula de dança. Vão aparecer outros aí. Se você marcar, não tem problema, certo? Mas procurem as danças as quais a gente fez o comentário na aula, tá? Vocês vão procurar e vão escrever no caderno de vocês. Então, vocês têm 3 minutos para fazer essa atividade. Muito bem, falamos sobre o balé? Sim, quem pintou, quem escreveu aí a palavra balé, acertou. Vamos ver mais uma dança que a gente aprendeu aqui na aula? Dança de rua. Sim, na aula passada nós vimos também danças de rua. O que mais que aparece aqui? Dança de roda. Também temos dança de roda, temos as cirandas, né? E que a gente dança também enquanto criança. Tem também aqui o funk, que vocês conhecem, já escutam, né? Também falamos sobre dança moderna. Esse que foi que a gente mais falou aqui, né? A dança moderna e a dança contemporânea, que são as danças de hoje. E quem falou a dança de salão, acertou também. Muito bem? Acertaram? Espero que sim, hein? Vamos para a próxima? Agora é uma atividade bem pessoal. Vocês vão escrever com as palavras de vocês o que é dança. O que é dança para você? O que você aproveitou dessas aulas que a gente tem falado sobre dança? Você tem 2 minutinhos para escrever o que você pensa sobre isso.
Muito bem, uma das respostas, a dança é a arte de se movimentar com o corpo dentro de um ritmo. Quem escreveu isso está certíssimo. Se você escrever um pouquinho diferente, com outras palavras, né, que a dança é a arte, que dançar é se movimentar, que eu posso dançar em qualquer lugar, né, que a dança faz parte do nosso corpo, do nosso movimento, também está correto, certo? Espero que vocês tenham acertado. E aí, nós vamos ver agora se alcançamos os nossos objetivos de hoje. Relembramos o que é arte? Sim. Compreendemos a dança como manifestação artística cultural presente em diferentes culturas? Com certeza. Utilizamos elementos constitutivos da música através de movimentos corporais? Sim. E realizamos movimentos improvisados inseridos em danças coletivas ou individuais? Aqui no caso fizemos individuais, né? Porque não dava para dançar no coletivo aqui. Mas com certeza dançamos sim. E agora, para encerrar a aula, já que a gente aprendeu aqui o que é dança, que é a arte de movimentar o corpo, em certo ritmo, nós vamos praticar mais uma vez com uma música. E vamos procurar realizar movimentos não coreografados. Novamente, a gente vai fazer uma dança com movimentos improvisados, certo? Então, para encerrar nossa aula de hoje, se você tem em casa aí uma almofada, um travesseirinho, de repente até um bichinho de pelúcia, nós vamos encerrar a nossa aula fazendo uma dança com algum objeto desse tipo. Ah, pega o travesseiro, pega uma almofada, se não tem, enrola uma blusa, amarra bem amarradinho e a gente vai finalizar com essa dança, certo? E eu já me despeço por aqui e depois vamos dançar. Até a próxima aula!
Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Hoje, para nossa aula de leitura, literatura, eu trouxe para vocês uma história que está nesse livro aqui, que é o livro E Quem Quiser Que Conte Outra, Enquanto o Sonho Não Vem, de José Mauro Brandt, com ilustrações de Ana Maria Moura. JPA é a editora, olha que legal. E eu trouxe uma história que eu adoro, que tem aqui. Essa história, na verdade, quem me contava era a minha mãe, a minha avó, que me contavam que ali por onde eu morava tinha... Bom, vamos ouvir a história e aí depois vocês me contam. Canta, canta, meu surrão. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num tempo em que os homens ainda se encontravam com os anjos. Mariazinha morava com sua mãe, que era lavadeira. Naquele dia, a mãe juntou a roupa da semana, pegou a filha pela mão e seguiu com a menina para a beira do rio. Quando lá chegaram, outras lavadeiras já estavam no local. A tarde era fresca e elas cantavam. Encontrei Nossa Senhora na beira do rio, lavando os seus paninhos do seu Bento Filho. Enquanto a mãe e as companheiras lavavam as roupas ao som da canção, Mariazinha brincava, pulando de pedra em pedra. A água, muito convidativa, cantava também. A menina resolveu então entrar no rio. Tirou seus brincos de ouro, colocando-os em cima de uma pedra e mergulhou na água. A água era limpa como o céu e deixou a menina muito feliz. Depois de se divertir muito naquelas águas, começou a trilhar o caminho de volta, pois a tarde caía e sua mãe já devia estar preocupada. Quando estava quase chegando, lembrou dos brincos, voltou o mais rápido que pôde. À luz dos últimos raios de sol que iluminavam o rio. Porém, os brincos já não estavam mais lá. Na outra margem do rio havia um homem. Ele estava em pé, usando uma roupa escura e balançava qualquer coisa na mão direita. Seus brincos, pensou a menina. E o desconhecido fez sinal com a outra mão, que era para que ela fosse pegá-los. Mariazinha não titubeou, atravessou o rio. A noite já começava a se espalhar pelo céu, fazendo com que ela mal pudesse enxergar as pedras. Quando chegou à outra margem, viu que o homem tinha na mão um grande saco aberto. Mas aí já era tarde. Num ímpeto, ele agarrou a menina, jogou dentro do saco e a noite caiu. Na beira do rio, as lavadeiras já tinham recolhido toda a roupa lavada e voltado para casa. Só a mãe da menina torcia as mãos, aflita e chamava: Mariazinha! Mariazinha! Quando a mãe enfim soube que a filha não voltaria mais, agarrou a roupa e com a alma encharcada de dor voltou para casa. Dentro da noite, um homem caminhava com seu saco nas costas. A menina era leve e chorava bem baixinho. Andaram por muito tempo. De manhã bem cedo, o homem pôs o saco no chão. Menina, agora você é minha. Vai cantar todas as vezes que eu bater no saco com meu bordão. Eu vou dizer, canta, canta, meu surrão. E você vai cantar.
Vou ganhar o meu dinheiro. Carregando o surrão, o homem foi até a praça do mercado. Venham, senhoras e senhores, venham todos ouvir um surrão que canta. E o homem bateu no saco. Canta, canta, meu surrão, senão eu lhe dou com a força do bordão. E a menina cantou. No meu surrão ficarei, no meu surrão morrerei, por causa dos brincos de ouro, lá no rio eu deixei. O público ficou encantado com a beleza daquele canto triste. E por meses a fio, o homem andou com seu saco nas costas. A cada pancada, a menina cantava. No meu surrão ficarei, no meu surrão morrerei, por causa dos brincos de ouro que lá no rio deixei. Ai, como será que essa história vai terminar? Vocês já ouviram essa história aí perto da casa de vocês? Alguém já contou para vocês? Que outro nome será que tem essa história? E agora, vamos interpretar a nossa história? Vamos olhar na tela. Quiz da nossa história. Qual o significado da frase? A tarde era fresca. Que estava muito calor? Que estava chovendo? Que estava nublado? Ou que estava com uma brisa agradável? O que vocês acham? Qual o significado da frase a tarde era fresca? Vamos lá, vamos pensando. Vamos ver a resposta? Será que estava muito calor? Não. Será que significa que estava chovendo? Não. Será que o significado é que estava nublado? Também não. Então qual é a resposta? Que estava com uma brisa agradável. Muito bem. Parabéns para quem acertou. E agora? Qual a nossa próxima atividade? O que será que queria dizer o texto quando falou que a água era limpa como o céu? Qual o significado? Que o céu estava nublado? Que a água estava suja? Que o céu estava sem nuvens? Ou será que era muito fundo para mergulhar? O que vocês acham? Vamos lá, vamos pensando. A água era limpa como o céu. Vamos ver a nossa resposta? Será que o céu estava nublado? Não! Será que a água estava suja? Não! Que o céu estava sem nuvens? Sim! Que o céu estava sem nuvens. Muito bem! E aí, gostaram da nossa história? Gostaram do nosso quiz? Muito bem! Agora eu me despeço de vocês, aguardando a nossa próxima aula. Quem gostou dessa história e dessa aula, levanta uma mão, levanta outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima!